Fala galerinha, beleza? Gravando aqui para explicar esse exemplo aqui da parte dos merchants, tá? Essa parte do merchan, ele tá cobrindo essa parte aqui da API, esses métodos aqui da API do iFood, que é a parte dos merchants, né? Aqui eu tenho os métodos de listar os merchants, ver o detalhe de um merchan específico, né? Aqui consultar os status, o status do merchan, tá? Aqui a parte de criar interrupção e aqui a parte de horário de funcionamento, tá? Essa aqui é toda a parte da API de merchan, né? Aqui, ó. Então, nesse exemplo aqui, vou começar por enquanto explicando só esses dois métodos aqui e como a gente consome esses métodos aqui no componente, tá? Então, eu tenho aqui no exemplo, bem simples, eu tenho aqui o listar merchan. O que ele vai fazer aqui, né? Como que você lista os merchants aqui? Basicamente é essa chamada aqui. Você vai ter que o merchan list e execute, né? Aí aqui nesse exemplo aqui com o dataset, você passa aqui o dataset que você vai querer o retorno dos merchants, né? Então aqui passando o dataset, ele vai retornar a lista dos merchants já populando os dados no dataset, né? Nesse caso aqui ele retorna esses três campos, o ID, o nome e o corporate name, né? Então aqui executei, acabei não botando o breakpoint aqui, né? Então aqui, ó, estou executando aqui, então aqui ele vai fazer a lista dos merchants, vai popular no seu dataset, tá? Aí aqui eu já estou mostrando o dataset aqui no dbgrid. E além do merchant list, eu tenho aqui o merchant details, né? Aqui eu passo o merchant ID, aí eu já trago os dados detalhados desse merchant, né? Endereço, várias coisas. Então, aqui ó, vou selecionar um aqui, que aí eu vou vir aqui em merchant detail, ele vai consultar por esse ID do merchant aqui, né? Que é o ID desse merchant aqui. Então deixa eu botar um breakpoint ali. Aqui no merchant detail, né? Então aqui ó, tô pegando aqui o ID do merchant, né? Tô setando aqui no componente e tô passando aqui o... Aí aqui o merchant detail tem esses três datasets, tá? O dataset do merchant, o operation e o sales channel. Então a gente vai vir aqui, né? Então aqui ó, o merchant dt aqui, ó, os dados aqui com endereço e tudo mais. Aí tem aqui a parte de operações que esse merchant trabalha, né? O delivery. E aqui qual o canal de venda dele, né? Que é o app do iFood, tá? Então aqui é como ele... E aqui eu já passo o dataset direto, né? E aqui nesse exemplo eu estou trabalhando com o dataset. Então é dessa forma aqui que eu faço... Que eu estou consumindo, né? Esses dois métodos aqui da API do iFood, né? E aqui eu vou executar o exemplo sem o dataset. Que aqui eu vou ter o retorno, né? Num objeto mesmo, né? Então aí eu com o objeto eu faço o que eu quiser. Eu vou acessando campo a campo ali e... Então aqui, um exemplo aqui, né? Aqui ó, no exemplo sem dataset. Então eu tô chamando o mesmo método, né? O merchant list.execute, né? Só que aqui no exemplo com dataset, eu passo aqui o merchant list.execute, né? Aqui eu passo o dataset aqui para ele popular o retorno já no meu dataset. E aqui eu não passo o dataset, eu tenho um retorno aqui nesse object list, né? Do objeto merchant. Então vou botar aqui um breakpoint, vamos rodar esse exemplo aqui agora. Aí aqui ó, vou consultar aqui e obtenho o mesmo retorno, né? Só que agora o meu retorno tá num objeto. Aí aqui é um exemplo de como eu percorro o objeto para acessar os dados, né? Então aqui eu estou tendo os mesmos dados aqui, ó, só que num objeto e não num dataset. Aí aqui é só um exemplo que eu estou populando o objeto no dataset para a gente ver aqui os dados aqui de forma mais simples, né? Mas aqui é como eu obtenho um retorno e leio esses dados no meu objeto. Então aqui tem o mesmo resultado, né? E o merchant detail é a mesma coisa. Aqui, né? No exemplo sem dataset. Aqui ó, eu faço aqui o execute, né, passando o merchant ID
E de novo não estou passando dataset, estou recebendo o retorno aqui no meu objeto merchant, né? Vamos rodar aqui, merchant detail, aqui ó, aqui eu já tenho aqui todas as informações aqui já no meu objeto, né? No objeto fica mais fácil de você ler e entender as informações que está vindo do que no dataset, né? Então aqui eu gosto bastante de ler nesse formato aqui. Aí aqui só um exemplo também populando alguma coisa, né? Que eu estou populando um dataset, mas poderia estar inserindo no seu banco ou fazendo qualquer coisa, né? Aqui tem todo exemplo aqui. Então aqui a gente tem o mesmo retorno aqui, né? Nessa parte aqui, beleza? No próximo a gente vê esses outros métodos aqui, tá bom? Valeu!